Saravá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição da Escola Iniciática Umbanda Crística. Hoje eu darei continuidade aqui a um tema da linha branca de Umbanda e Demanda. Eu acho que vocês já pegaram o início desse tema na aula anterior, na exposição anterior. Então, hoje aqui nós daremos continuidade a um trecho pequeno que está restando aqui para nós fecharmos esse tema. Então, hoje nós concluímos aqui o tema da linha branca de Umbanda e Demanda. Então, vamos lá. Tudo que nós iremos falar aqui, ele está preconizado aqui por Leal de Souza, né, na verdade preconizado pelo próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, e narrado aqui por Leal de Souza, numa reportagem que foi feita em 1933, onde, naquela ocasião, Leal de Souza falou sobre a linha branca de Umbanda e Demanda, como eu havia dito, preconizada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, e foram expostos aqui por Leal de Souza, primeiramente em reportagens no Diário de Notícias com o título A Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Inclusive, recomendo que vocês façam uma leitura dessas notícias que estão disponíveis no livro Origens da Umbanda 1, salvo engano ali, próximo da página 209, entre 209 e 212, vocês conseguem acompanhar toda essa reportagem na íntegra. Inclusive, recomendo, como eu havia dito, que vocês façam a leitura, tá? Tem a reportagem original ali, que foi disposta no livro. E, posteriormente, elas foram agregadas e disponibilizadas em um livro, O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, ali de 1933. Então, vão ali, depois façam uma breve leitura em relação a essa notícia na íntegra, e que nós dissermos aqui, de agora em diante, é com base nessa reportagem que foi feita e narrada aí por Leal de Souza. Tudo bem? Imagino até que na aula anterior vocês já tinham passado um pouco por esse tema também, por essa reportagem de Leal de Souza. Bem, vamos lá. O primeiro tema que eu trago aqui para vocês é em relação às linhas de santo, né? Trago até uma imagem de fundo aqui do Santo Antônio de Pádua, só uma ilustração aqui. Mais à frente, vocês vão estudar um pouquinho em relação a Santo Antônio de Pádua e também irão retornar ao tema das linhas de santo. Mas por hora aqui a gente vai trazer uma introdução importante, aqui um trecho inicial importante, inclusive eu farei a leitura aqui de alguns trechos que eu julgo importantes também, para falar em relação a uma linha de santo, que nada mais são conhecidos aqui na Umbanda Crística como os nossos tarefeiros e tarefeiras, mas na Umbanda, de maneira geral, muitos os denominam ainda como Exus e Pombagiras, tá? Então, vamos lá. Bem, as linhas de santo, no geral, elas são desprezadas e até mesmo ridicularizadas até nos meios nos cultos do espiritismo. É verdadeiramente apostolar. Os espíritos que a constituem, mantendo-se em contato com a banda negra, ou seja, os próprios tarefeiros e tarefeiras em contato com os espíritos da banda negra, de onde provieram, não só resolvem pacificamente as demandas, como convertem com hábil esforço os trabalhadores trevosos. Então vejam quão importante é o trabalho dos tarefeiros e tarefeiras, que não só eles resolvem várias demandas, vários tipos de trabalho que são feitos no baixo astral, mas também tem um trabalho fundamental de converter esses trabalhadores trevosos para virem trabalhar na linha branca, na linha de santo, né? E como que eles fazem isso? Primeiro, os conversores, os tarefeiros e tarefeiras, lisonjeiam os espíritos adestrados nos maléficos, gabando-lhe as qualidades, exaltando-lhe a potência fluídica, louvam a mestria de seus trabalhos contra o próximo e assim lhes conquistam a confiança e estima. Vejam só, eles ficam ali o tempo todo mexendo com o ego desses trabalhadores do mal, mexendo muito com o próprio ego, na verdade, né? Mostrando que eles são poderosos, que eles têm a capacidade de fazer o mal para as pessoas, que eles têm poder para fazer esse tipo de trabalho, e com isso, cada vez se aproximando mais, eles vão ganhando a confiança desses espíritos que trabalham ainda no mal. Na segunda fase do apostolado, começam a mostrar aos malfeitores
o êxito de alcançar a linha branca com a excelência de seus predicados, né? Então, eles vão mostrando ali o como é bom o trabalho da linha branca, né? O quão exaltado é o trabalho da linha branca e vai despertando aos poucos ali o interesse desses trabalhadores do mal. Bem, aproveitando para o bem um atributo nocivo, com a vaidade, os obreiros da linha de santo passam a pedir aos acolhidos para a conversão pequenos favores, consistentes em atos de auxílio e benefício a esta ou aquela pessoa. E realizado esse obséquio, levam-nos a gozar como uma emoção nova a alegria serena e agradecida do beneficiário. Ou seja, os tarefeiros e tarefeiras, os próprios Exus e Pombagiras, se utilizam desses trabalhadores do mal para realizarem algumas atividades em benefício de determinada pessoa. Então, eles não só trabalham na conversão de trabalhos de magias negras, se utilizam de trabalhadores do mal em auxílio a determinados tipos de demandas, para auxílio a algumas pessoas, e também tem um trabalho aí de reversão desses trabalhadores do mal, os trazendo para a linha branca. Continuando, convidam-nos mais tarde para assistir os trabalhos da linha branca, mostrando-lhes o prazer com que o efetuam em cordialidade harmoniosa, sem sobressaltos, os operários ou guerreiros do espaço, em comunhão com homens igualmente satisfeitos, laborando com a consciência e paz. Fazendo-nos depois participar desse labor, dando-lhes na obra comum uma tarefa à altura de suas possibilidades, para que se estimulem e entusiasmem com o seu resultado. Ou seja, eles vão cada vez gostando mais do trabalho que estão desempenhando ali. E quanto mais o espírito transviado intensifica o seu convívio com os da linha de santo, tanto mais se relaciona com os trabalhadores do amor e da paz, e para se colocar em esfera inferior àquela em que os vê, começa a imitar-lhes os exemplos, elevando-se até abandonar de todo a atividade maléfica. Olha só que interessante. Depois que esse abandono se consumou, o converso não é incluído imediatamente na linha, mas fica como seu auxiliar, uma espécie de ádido. Ádido, até peguei aqui para falar para vocês, que é adicionado, acrescentado, agregado ou incorporado, trabalhando sem classificação. Ele é incluído ali, porém trabalha ainda sem nenhum tipo de classificação. Geralmente nessa fase, exalta o desejo de se incorporar efetivamente às falanges e ao seu trabalho de fé, se reveste daquele ardor com que se manifestam, pela ação ou pelo verbo, os novos crentes, os crentes novos. Permitida, afinal, a sua inclusão na linha de santo, ou em alguma outra, o serventuário do mal vai resgatar as suas faltas, corrigindo as alheias. Olha só que interessante, né? Então, como eu falei, os tarefeiros e tarefeiras têm não só o trabalho de trabalhar nos planos inferiores, na reversão de demandas, em auxílio a qualquer tipo de trabalho que é demandado pelos espíritos superiores, mas também fazer com que cada vez mais esses espíritos do mal, que são os recém-egressos das trevas, trabalhem também na linha de santo e nas linhas brancas de Umbanda. Então, o quão importante é o trabalho dos tarefeiros e tarefeiras. Como eu falei, mais adiante, nos livros seguintes, vocês vão voltar ainda a esse tema e também vão entender bem qual é o papel de Santo Antônio de Pádua trabalhando em conjunto nas linhas de santo. Tá bem? Bom, vamos entrar agora aqui nos protetores da linha branca de Umbanda. Em linha geral, os protetores da linha branca de Umbanda são os ditos caboclos e pretos velhos. Entre os caboclos, numerosos foram europeus e encarnações anteriores, e sua reencarnação no seio dos silvícolas não representa um retrocesso, ou seja, como pode um espírito que tinha uma encarnação europeia reencarnar no seio dos silvícolas? Isso para ele seria um retrocesso, mas não. Isso é só o início, pela identificação com o ambiente e da missão que, como espíritos, depois de aprendizado no espaço,
teriam de desempenhar na Terra. Ou seja, tudo aquilo que eles aprenderam na espiritualidade, eles passariam a ter o início, a partir daquele ponto, a desempenhar o seu trabalho aqui no plano terreno. Outros pertenceram na sua última existência terrena a povos brancos ou do Ocidente, amarelos da Ásia, e nunca passaram por nossas tribos. Esses protetores se graduam numa escala que ascende dos mais atrasados, porém cheios de bondade, aos radiantes espíritos superiores. Observem também, aqui nesse ponto importante, que um preto velho, em sua incorporação, ele tem o seu trejeito próprio de fala, com muita simplicidade, muita humildade, da mesma forma o próprio caboclo, mas o seu conhecimento, a sua cultura é muito vasto, né? Tem até um exemplo que está ali no próprio livro, depois vocês podem observar, em que um caboclo, numa sessão de descarrego de fluidos de uma determinada pessoa, estava ali fazendo esse trabalho de desobsessão, e um preto velho, o pai Antônio, estava ali observando todo esse trabalho de descarrego. Quando ele vira pelo caboclo e fala, olha, toma muito cuidado, que o coração dessa filha está pulsionando de maneira errada, não está de acordo com o pulso dela, o batimento do coração dela. E na sessão havia um médico presente. E ele realmente foi ali e se certificou que realmente o coração dela não estava com batimento de acordo com o pulso. E o próprio preto, naquela ocasião, disse o termo técnico médico do que estava ocorrendo naquele momento com o coração daquela filha. E aí o próprio médico ali da sessão falou, nossa, para o preto velho, como pode o senhor, um negro que veio que encarnado em certa época na África, ter tanto conhecimento, ter um linguajar, vir aqui e ficar fumando um cachimbo, né? E ter tanto conhecimento, como pode uma situação como essa? Ali o preto velho explica um pouco para ele, né? Do porquê não pode incorporar em centros de doutores, do porquê daquele trejeito dele, tem toda uma explicação e uma lógica do porquê daquele tipo de atuação. Mas, em linhas gerais, se apresentam com muita humildade, muita serenidade, mas por trás de tudo isso tem muito aprendizado que eles tiveram no espaço, nos planos espirituais, eles vão em busca de determinado conhecimento próprio para atuação em conjunto com aquele médio e dentro daquela tenda, daquele terreiro. Então, tudo tem um porquê por trás de tudo isso, tá? E aqui 2 pontos importantes que eu trouxe para vocês. Os protetores da linha branca, em geral, se especializaram no espaço, em estudos ou trabalhos de sua predileção na Terra, e baixam aos centros e incorporam para um objetivo definido, como eu falei agora há pouco para vocês. Acontece, porém, que muitas vezes são induzidos a erros pelos consulentes, com a cumplicidade dos presidentes de sessões. Uma pessoa os interroga sobre assunto de que não tem conhecimento pleno. Isso é muito comum, né? A pessoa começa a interrogar em relação a algum assunto ali do qual ela mesma não tem conhecimento e acaba destoando um pouco ali a explicação dos próprios guias e mentores espirituais. Salvo em caso de necessidade absoluta, os protetores da linha branca de Umbanda incorporam sempre nos mesmos médiums. As razões são simples e transparentes. Habituaram-se a mover aqueles corpos, conhece todos os recursos daqueles cérebros e, pela constância dos serviços, mantém os seus fluidos harmonizados com um dos aparelhos, o que lhes facilita a incorporação, aliás, sempre complexa, e realmente é complexa e, em geral, custosa. Aqui um ponto muito importante, só um parênteses para vocês. Olha o quão é importante nós estudarmos e entendermos todo o contexto da Umbanda e irmos cada vez mais em busca de conhecimento. Os nossos guias e mentores espirituais, eles se utilizam dos recursos daqueles cérebros. Olha o que está dito aqui. Eles conhecem os recursos daqueles cérebros. Quanto mais conhecimento você adquire, mais você estuda, mais o seu guia espiritual vai poder utilizar de todo esse seu vasto conhecimento nas consultas, nos trabalhos. Você pode pensar assim, poxa, hoje eu estou limitado, eu só conheço isso, eu não consigo sair desse ponto numa consulta com o meu guia espiritual. Vai em busca de conhecimento. Conhecimento o teu guia, o teu mentor tem, porém ele precisa daquilo que está dentro da sua cabeça. Então, estudem cada vez mais, para cada vez mais aperfeiçoar o seu trabalho
e a sua própria evolução como pessoa também. E aqui é importante, quanto mais elevado é o espírito, tanto mais difícil a sua incorporação. Eu ouvi há certo tempo atrás uma pessoa que deixou de trabalhar no templo onde eu colaboro as minhas atividades hoje e foi para um lugar que, na verdade, era uma quimbanda, né? E ele virou para mim e falou, olha, até minha incorporação foi mais forte, né? Foi essa expressão que ele usou. Claro que foi mais forte, né? Porque o espírito que ele incorporou ali pode estar em linha com ele mesmo, né? Ou seja, um espírito inferior está mais próximo da realidade dele. Então, olha só, quanto mais elevado é o espírito, tanto mais difícil a sua incorporação. Precisamos nos elevar espiritualmente cada vez mais e reforçar cada vez mais o nosso conhecimento em relação à nossa religião. Bem, falando um pouquinho para vocês agora em relação aos orixás, um trecho muito curto e rápido aqui. Cada uma das 7 linhas que constituem a linha branca de Umbanda e Demanda tem 21 orixás. O orixá é uma entidade de hierarquia superior e representa, em missões especiais, de prazo variável, o alto chefe de sua linha. É pelos seus encargos comparável a um general, ora incumbido da inspeção das falanges, ora encarregado de auxiliar a atividade de centros necessitados de amparo. E nesta hipótese fica subordinado ao guia geral do agrupamento a que pertencem tais centros. Aqui só vou trazer para vocês agora só essa rápida introdução aqui. O tema orixás vai ser muito explorado e muito detalhado. Tem até, para quem tiver a oportunidade de ler ali o trecho do livro, alguns exemplos do que aconteceu ali, o próprio Leal de Souza narra, da importância que os orixás raríssimas vezes baixam em terreiros e centros de Umbanda. Então tem um detalhamento ali, mas como vai ser ter um detalhamento mais abrangente mais adiante, eu preferi e optei aqui por colocar só esse trecho inicial aqui, mas esse tema vai ser muito explorado ainda para todos vocês, tá bem? Bem, nós vamos entrar agora aqui numa outra parte muito importante, os guias superiores da linha branca, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esses guias superiores da linha branca. E aqui, muito importante, porque aqui a gente vai narrar um pouquinho para vocês como que a formação do terreiro ou da tenda espírita, no plano material, no plano espiritual, como que há um sincretismo em relação a isso, como que há um preparo no plano espiritual e como que há um preparo no plano material, e qual a hierarquização disso, como que os espíritos superiores atuam com os caboclos pretos velhos ou com os espíritos guias que estão regendo ali todo aquele centro espírita, por vezes, nem o próprio dirigente do centro ou da tenda, ou no mínimo como vocês entenderem melhor, não tem conhecimento que esse trabalho é regido por um espírito superior que nem se manifesta, ou quando se manifesta, por vezes, é até ignorado, né? Então, eu vou detalhar um pouquinho para vocês como que é a formação disso, tá? Os centros espíritas são instituições da Terra com reflexo no espaço, ou criação do espaço com reflexo na Terra, vice-versa, ok? Um grupo de pessoas resolve fundar um centro espírita, localiza-o e começa a reunir-se em sessões. Os guias do espaço mandam-lhes, para auxiliá-las e dirigi-las, entidades espirituais de inteligência e saber superiores ao agrupamento, porém, afins com os seus componentes. Esses enviados dominam, em geral, o novo centro, mas não o desviam dos objetivos humanos determinantes de sua fundação. Os guias do espaço resolvem instituir na Terra, para a realização de seus desígnios, tendas que sejam correspondentes a núcleos do outro plano, e incumbem de sua fundação os espíritos que reúnem e selecionam os seus auxiliares humanos e os dirigem de conformidade com as suas finalidades espirituais. Ou seja, um tem que ser condizente com o outro, tanto o espiritual quanto as pessoas no plano material. Tanto os grupos de origem terrena como os originários do espaço ficam em linhas paralelas, submetidos à direção de guias superiores, que se encarregam de ordená-los em quadros divididos
entre eles. Vejam que tem espíritos ainda superiores dando direcionamento e regendo todo aquele trabalho, como ele deve ser conduzido. Esses guias são chamados de espíritos de luz, que já não se incluem pela sua condição na atmosfera de nosso planeta, porém, deslocados para a Terra em missão tanto mais penosa quanto mais elevada é a natureza espiritual do missionário. Desses missionários, alguns jamais têm necessidade de recorrer a um médium e exercem a sua autoridade através de espíritos que também muitas vezes não incorporam e transmitem ordens e instruções às entidades em contato direto com os centros e grupos humanos. Como eu falei há pouco, né, tem espíritos superiores dando todo o comando e a regência de como deve ser a condução desses trabalhos espirituais. Há, porém, espíritos de luz que, pelas exigências de sua missão, baixam aos recintos de nossas reuniões, incorporam-se nos médios e dirigem efetiva e até materialmente os nossos trabalhos. Nós podemos exemplificar aqui a Mãe Estrela Azul, né? Pode ser um exemplo aqui dado para a gente entender um pouquinho o contexto de como isso funciona. Frequentemente, no primeiro caso, há centros que não sabem que estão sob a jurisdição de determinado guia e que chegam a ignorar a sua permanência em nosso ambiente, sem que lhes possa fazer, por isso, qualquer censura, pois os seus guias imediatos não julgam necessário ou conveniente fazer essa revelação. As criações originárias do espaço se caracterizam pela sistematizada solidez de sua organização, pelos métodos e concatenações de seus trabalhos e pelo inflexível rigor de sua disciplina. Dessas criações, a que melhor conheço é a fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, aqui segundo Leal de Souza. Então, aqui só para a gente entender um pouquinho como é a coordenação e a formação, claro, de maneira bem resumida aqui, a formação de um centro ou tenda espírita, né? Há um sincretismo aí, tanto do plano espiritual quanto do material. Vocês viram também que na linha, os protetores da linha branca, os ditos caboclos e pretos velhos, a importância de nós, como médios, termos muito conhecimento, porque eles se utilizam muito de nós, e via de regra incorporam sempre nos mesmos médiums. Há guias espirituais, sim, que pode ter um ou dois médios trabalhando no plano material. Nós falamos rapidamente um pouquinho também em relação aos orixás e o quão importante é o trabalho dos tarefeiros e tarefeiras, que, além de todo o trabalho, que não é pouco, é muito que eles têm, eles ainda se utilizam aí dos trabalhadores do mal em seu favor, como auxiliares ali, entre aspas, e por conseguinte, fazendo a reversão desses espíritos também a trabalharem na linha branca. Bem, meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Era um tema aqui curto, porque era a continuação do início aqui da linha branca de Umbanda e Demanda. Eu espero recebê-los aí em breve na nossa próxima exposição. O meu saravá novamente a todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima aula e bons estudos a todos vocês. Fiquem com Deus, irmãos.